Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre um assunto bem interessante, sobre Deus, né? Não se resume nem só a um assunto. É algo muito poderoso, é algo santo, é algo tremendo, que é Deus. E esse Deus é um Deus único, que se manifesta através da Trindade. E muitas pessoas não entendem como é o único Deus e existe três. Muitas pessoas não compreendem. Eu quero aqui estar fazendo menção da palavra. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus, Deus Pai. Aí está uma pessoa. Os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Espírito, duas pessoas, sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz. Haja é palavra. Haja é verbo. Em João, no capítulo 1, a gente observa lá que no princípio é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no verso 14, o verbo se fez carne. Esse verbo é o Filho, Jesus. Então aqui em Gênesis está a Trindade manifestada nesse único Deus. E mais à frente aqui no capítulo 1, a gente também pode observar que na criação do homem, Deus disse: façamos o homem. Plural. 3 pessoas ali testificavam. Esses 3 estavam em harmonia na criação. Agora, repara que as pessoas não entendem como que é 1 e é 3. Mas Deus não é uma pessoa. Deus é uma essência divina. E essa essência divina só existe uma. Não existe 2 deuses, só um. É só uma essência, é só um Deus. Porque essa essência possui alguns atributos, na verdade muitos atributos, que não encontra-se em outras essências diferentes dessa. Essa natureza só existe uma com esses atributos. Eu posso citar que Deus é eterno, Deus não é criado, Deus é criador. Então o Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito é criador. Eles não foram criados, eles sempre existiram por si próprios. Outro atributo é a onisciência. Eles sabem de todas as coisas. Eles possuem todo o conhecimento. Então só essa essência divina possui este atributo. Onipotência, tem todo o poder. Só essa essência divina possui esse atributo da onipotência. Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode ter esse atributo. Ele é atemporal, está acima do tempo cronológico, do tempo que a gente aqui humano estamos nele. Deus está passado, presente, futuro. Para Deus é a mesma coisa. 1000 anos como um dia para Deus é a mesma coisa. Porque Deus não está limitado a esse tempo. Deus é muito além. Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Ele é o próprio começo e o próprio fim. Então não dá para explicar Deus em totalidade, porque Deus é insondável. Mas através da palavra, a gente tem a revelação desse Deus, que se manifesta através da palavra, que se manifesta, através da natureza. Ele se manifesta através de pessoas também. Então repara que Deus é um único Deus, uma única natureza, única essência. E o Pai, o Filho e o Espírito são os únicos que possuem essa única natureza. A natureza dos 3 não é diferente, é a mesma. Só que eles são 3 pessoas. E pessoas é intelecto. Pessoas é mente pensante. Então, o Pai é uma mente pensante, o Filho é uma mente pensante e o Espírito é uma mente pensante. Mas essas mentes pensantes, eles não se debatem. Eles estão em perfeita harmonia. A essência deles também é amor, é misericórdia,
é justiça. Então, a essência divina é a mesma. Não é três essências divinas, não é três deuses, é uma essência, um Deus, que se manifesta através de três pessoas. Então, é um Deus composto de três pessoas. Um único Deus composto de três pessoas. Se a gente for observar a humanidade é uma natureza humana, não é duas naturezas humanas. Só que com os atributos que só essa natureza humana possui também. A natureza humana não possui os atributos divinos, porque a divina é a única que possui os atributos divinos, né? Como onisciência a gente não tem, onipotência, só Deus possui. Nem outras criaturas, nem anjos possuem esses atributos. Mas a natureza humana é uma única natureza composta de várias pessoas. E Deus não é várias pessoas, Deus é três em uma única natureza. E o humano é a única natureza, só que vários intelectos, várias pessoas. Então aí está a diferença entre natureza, essência, e intelecto, pessoa, lado pessoal. Então esse Deus pode se manifestar através dessa composição dessas três pessoas. E um está no outro. Um está no outro. O Filho, ele se fez carne. Só que Deus não é simplesmente carne, limitada à carne, à matéria. Deus é espírito. Só que ele se manifestou na carne, na humanidade, através de Cristo. Ele entregou a sua vida ali humana, mas como Deus ele não morreu. Ele, na verdade, o Filho tem duas naturezas. Porque ele se esvaziou da divina e veio na natureza humana. Então ele possui duas naturezas, o Filho. O Filho é o Deus encarnado, o Deus que se encarnou. Então, a plenitude do Pai, a plenitude do Espírito também se manifesta em Cristo. Deus, ele se manifesta. Algumas pessoas perguntaram para Cristo, onde está o Pai? E Cristo disse, há quanto tempo que eu estou com vocês e você nunca me viu? Porque o Pai está nele. Estou aqui parafraseando, mas se você for reparar, Cristo falou basicamente isso. Porque quando Jesus também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Por que ele disse vem ao Pai? Porque o Pai está nele, senão por meio de mim. Então a essência divina é a mesma e um está no outro. Quando alguém recebe o Filho, o Pai e o Espírito também passam a habitar nessa pessoa, nesse templo. Os três habitam. Se você tem Jesus, você tem o Pai e tem o Espírito. Não tem como você ter um e não ter o outro. Porque os três estão em perfeita harmonia, sintonia. Os três estão refletindo no outro, estão refletidos no outro. Então, Deus é único, que se manifesta na verdade, que se testifica entre três pessoas. Não é se manifesta, está testificado no céu, Pai, Filho e Espírito. Mas não é três deuses, é três pessoas e um único Deus. Se você fala com o Pai, automaticamente você está falando com o Filho. Se você fala com o Filho, automaticamente você está falando com o Espírito. Os três é a única natureza. Os três têm os mesmos atributos. Só os três possuem esses atributos divinos. Porque eles são Deus. Deus. Único Deus. Única essência. Única natureza. Fico com essa palavra. Eu espero ter esclarecido um pouco da sua dúvida. Mas entenda que a revelação a gente só vai ter mesmo quando a gente estiver na glória. E a gente perguntar para Jesus como que funciona isso. Porque Deus é um mistério que não dá para ser compreendido pela mente humana. Dá para você crer pela fé nesse Deus através do que Ele revelou na sua palavra. Mas esse Deus é perfeito, esse Deus é amoroso, esse Deus
Não tem palavras para dimensionar o quão grande que Ele é. Mas esse Deus também é justiça. E estamos no tempo da graça. Mas a justiça de Deus vai ser derramada na terra em plenitude. Só que quem recebe o Filho não receberá a aplicação dessa justiça, porque o Filho já pagou na cruz do Calvário. Então é necessário entregar a vida para Jesus, para você estar eternamente com Deus na glória. Fique com essa palavra em nome de Jesus.